Bem-vindos a mais um vídeo essencial para a sua preparação. Hoje vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento, um tema recorrente em provas de concurso para professores. Vamos entender os principais conceitos e as diferenças entre crescimento biológico, desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Então, já pega papel e caneta e vem comigo. Bom, gente, então dentro do crescimento e desenvolvimento, nós temos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E este vídeo é o conteúdo essencial para o concurso de professores. Crescimento e desenvolvimento em diferentes dimensões. Aí nós temos também o desenvolvimento cognitivo e afetivo na infância e adolescência. Eu sou Cleusa Passos, estou aqui para te dar orientação, conhecimento e fazer com que você entre numa carreira pública. Mas para isso, vamos para a troca de hoje. Já vai dando um like, curtindo o meu vídeo e, se possível, faça um comentário, o que você quiser, tá bom? Então vamos lá. Crescimento e desenvolvimento em diferentes dimensões. Bom, gente, o crescimento e o desenvolvimento humano envolve diversas dimensões. Podemos analisar os aspectos psicológicos, biológicos e sociais que influenciam esse processo. Esses fatores são fundamentais para entender como os indivíduos evoluem ao longo da vida. E aí nós temos o desenvolvimento, que são mudanças qualitativas, habilidades motoras, cognitivas e sociais, como acontece com o crescimento de um bebê, né? Tem o aumento quantitativo, que é o tamanho, peso, altura, essas mudanças corporais. E o desenvolvimento, que são mudanças qualitativas, habilidades motoras, cognitivas e sociais. Então, do mesmo tempo que ele vai desenvolvendo quantitativamente, ele também vai se desenvolvendo com habilidades motoras, cognitivas, sociais. Então, ele vai crescendo, vai aprendendo a falar, a andar, falar, correr, tendo conhecimento, e assim a gente vai comprando vários tipos de brinquedos. E aí nós temos o psicológico, que é o crescimento, como a mente e as emoções se desenvolvem. O biológico é o crescimento do corpo, maturação neurológica e influências genéticas. E o social é a interação com o meio e papel cultural na aprendizagem. Gente, nas questões de concurso, costumam explorar essas dimensões separadamente. Então, fique atento, né? Fique bastante atento. Bom, aí nós temos aspectos biológicos do desenvolvimento. Então, os fatores biológicos são genética, nutrição, saúde e hormônios. Os períodos críticos são a primeira infância e a adolescência, que é a puberdade. E a pegadinha da prova, que você tem que saber a diferença entre período crítico e período sensível. Então, muito cuidado com essas diferenças, tá ok? Então, por exemplo, um exemplo prático. Uma criança pode crescer em altura, o crescimento, mas se não for estimulado seu desenvolvimento cognitivo, pode ser prejudicado. Então, aqui está essa, não adianta a gente falar assim, vou deixar a criança crescer e ver como que vai ser. Não. O bebê, ele precisa de estímulos para os seus fatores, o período crítico, né? Ele precisa entender o que é isso tudo. Mas qual a diferença entre período crítico e o período sensível? Então, gente,
Qual a definição, por exemplo, de período crítico? O período crítico é um momento específico do desenvolvimento em que certas habilidades devem ser adquiridas, pois depois será quase impossível desenvolvê-las adequadamente. Então, as características rígido, se o estímulo não ocorrer neste período, o desenvolvimento pode ser comprometido de forma irreversível. Exemplo, o desenvolvimento da visão nos bebês. Se um bebê não receber estímulos visuais nos primeiros meses de vida, sua visão pode ser permanentemente prejudicada. E o período sensível, gente, é uma fase em que o cérebro está mais receptivo a determinados estímulos, facilitando a aprendizagem, mas não impedindo que ocorra depois, apenas tornando-a mais difícil. As características flexível ainda é possível aprender depois, mas com maior esforço. Aprendizagem de idiomas. É mais fácil aprender uma segunda língua na infância, mas ainda é possível aprender na vida adulta, embora com mais dificuldade. Então, o período crítico é uma janela fechada após o tempo certo, que é irreversível. E o período sensível, melhor época para aprender, mas ainda possível depois. Deu para entender essa diferença? Então, vamos dar continuidade, né? E aí, agora, aspectos psicológicos do desenvolvimento. Bom, aqui entra alguns fatores como genética, nutrição, saúde e hormônios. Tudo isso influencia o crescimento e o desenvolvimento. A genética define características básicas. A nutrição e a saúde, impacto no crescimento adequado. Os hormônios desempenham um papel essencial, especialmente, né, na puberdade. Bom, agora vamos falar sobre os principais teóricos da psicologia do desenvolvimento e suas contribuições. E aí a gente vem Freud, que o desenvolvimento é baseado em estágios psicossexuais. Erikson são estágios psicossociais que o desenvolvimento ocorre. E Vygotsky é a mediação sociocultural. A aprendizagem acontece por meio de interação social. A dica que eu tenho aqui, gente, é que Erikson é cobrado em temas sobre identidade na adolescência. Então, vocês sabem que a gente vai lembrar de Freud com estágios psicossexuais, Erikson com estágios psicossociais, a identidade, né? E Vygotsky, a mediação sociocultural. Melhor até eu ter colocado aqui em Vygotsky, interação social. Toda vez que eu falo em Vygotsky, eu falo em interação social. Bom, aqui nós estamos falando dos aspectos sociais do desenvolvimento. Então, nós temos o meio social tem um impacto enorme no desenvolvimento, que é a família, a escola, a cultura, moldam as interações e a aprendizagem. O desenvolvimento social se relaciona com o contexto e as oportunidades oferecidas a uma criança ou um adolescente. Um ambiente estimulante favorece a construção do pensamento e da autonomia. Aqui nós temos uma pegadinha. A socialização primária, que é dentro da família, e a secundária, a escola e sociedade. Então, primeira socialização acontece na família. E depois a outra socialização, que é a secundária, que acontece na escola e na sociedade. E logo em seguida a gente vai falar do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Então, Piaget, gente, foi um dos teóricos mais cobrados em concurso. Ele organizou o desenvolvimento cognitivo em estágios. Então, nós temos o sensório motor, que é de 0 a 2 anos. Então, é a exploração sensorial e motora, de 0 a 2 anos. Então, desde que nasce, nós temos esses estágios cognitivos,
E você vai lembrando logo do bebê de 0 a 2 anos, o que, que vai acontecendo? Toda a coordenação motora. E o bebê nasce, daqui uns dias ele sorri, já passa a virar, engatinhar, sentar, andar, falar, comer logo desde o começo, é claro. Já o pré-operatório, então depois que ele passou dessa parte do sensório motor, que é o pré-operatório, é o pensamento simbólico e egocentrismo, né? Por quê? O pré-operatório, gente, de 2 a 7 anos, é o pensamento simbólico. Então, por isso que tem as histórias, os contos, vários tipos de brinquedo, tudo isso para o pensamento simbólico e também o egocentrismo dele. Aí vem para o operatório concreto, que é de 7 a 11 anos, lógica aplicada a objetos concretos. Então, essa parte aí lá, a criança está lá no ensino fundamental, é difícil para ele, ele tem que aprender tudo isso, já aprende a ler, aprende, hoje é até com 6 anos, né, gente? Mas do Piaget, o operatório concreto é de 7 a 11 anos. Porque a lógica aplicada a objetos concretos. Então, por isso que lá na matemática ensina na prática, cortando a pizza, às vezes levando um alimento. Tudo isso faz sentido na aprendizagem da criança. Ela precisa do concreto para aprender. Então, nos substantivos, na língua portuguesa, a professora coloca ali objetos concretos para mostrar, cria frases junto com os alunos, utilizando o nome dos alunos, porque é o concreto, operatório concreto, de 7 a 11 anos. O aluno, o estudante ali, todo o seu cognitivo está ali precisando ser desenvolvido através de objetos, de imagens, filmes. Por isso que os professores de primeiro ao quinto ano necessitam um planejamento bem extenso, porque eles precisam, além de planejar a sua aula, ter material para o aluno trabalhar até os sentidos dele da aprendizagem. E aí o operatório formal, que é a partir dos 12 anos acima, né? Que é o pensamento abstrato e raciocínio hipotético. Então, o professor está lá na frente, explica, mas ele tem que sempre dar um exemplo para o aluno imaginar o que ele está vendo. Gente, a dica que eu tenho aqui é que questões frequentemente trazem exemplos práticos para testar se você reconhece os estágios. Então, tem muitos exemplos práticos, então você tem que ficar atento aí. De 0 a 2 anos, 2 a 7, 7 a 11 e 12 anos a mais, que é no desenvolvimento cognitivo de Piaget. E depois a gente vem para Vygotsky. Bom, diferente de Piaget, Vygotsky enfatiza o papel da cultura e da interação social na aprendizagem. Então, você sempre escuta, né? Você como professor já ouviu falar várias vezes sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é a diferença entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que pode fazer com ajuda. Então, essa fase, quando fala em desenvolvimento proximal, é aquele conhecimento prévio que a criança tem e a partir daí você vai começar a ensinar. E a mediação, gente, linguagem? A mediação é aprendê-los melhor com a orientação de alguém mais experiente. E a interação social no desenvolvimento do pensamento. É essencial para o desenvolvimento do pensamento, a linguagem, né, gente? Agora, vocês têm que prestar atenção, muitos confundem as ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal, com capacidade real, mas são conceitos diferentes, então preste atenção, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento afetivo de Bowlby e Ainsworth. Teoria do apego. Nossa. Bom, gente, a teoria do apego, nós temos o apego seguro e o apego inseguro. O apego seguro é quando a gente fala em confiança e autonomia. O apego inseguro é o ansioso, o evitativo, o desorganizado.
a ansiedade, o medo de abandono e rejeição, tem que prestar bastante atenção. Então, a dica é observar reações emocionais em cenários de separação materna. Então, quando a criança está indo para a creche os primeiros dias, ela quer aquela mochilinha nas costas, por quê? É o elo que ela tem da casa dela com a escola, né? Porque esse medo de ser abandonado também tem no bebê. Então, nós temos que estar bastante ativos. Bom, questão de prova. Bom, Vygotsky considera essencial para desenvolvimento cognitivo. Estamos falando em Vygotsky, presta atenção. Vygotsky fala sobre o quê? Maturação biológica, estímulo do ambiente, interação social ou experiência sensorial. Lembrando que a interação social é central na teoria de quem? De Vygotsky. Então, a resposta certa é a interação social. Não é isso? Depois a gente vem. Fundação Carlos Chagas. Em qual estágio Piaget considera que a criança desenvolve pensamento lógico sobre objetos concretos? Olha, em qual estágio Piaget considera que a criança desenvolve pensamento lógico sobre objetos concretos? Lembra da professora? Então, objetos concretos é a pista. Então, qual estágio? Muito bem, o operatório concreto. Então, você prestou bastante atenção. Legal. E as dicas finais, faça um resumo rápido desse vídeo. Enquanto você está assistindo, você tem que fazer um resumo rápido. Diferença entre crescimento e desenvolvimento, você tem que saber. Piaget e Vygotsky sempre presentes nas provas. Apego e socialização são pontos-chave. E deixe nos comentários qual tema você quer no próximo vídeo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Cleusa Passos. Boa sorte e até a próxima, concurseiro!